Por que tantas mulheres jovens se sentem atraídas por homens mais velhos, mesmo quando poderiam escolher homens da sua própria idade? Se você pensa que a resposta reside em uma conta bancária recheada, em um cargo de alto escalão ou em algum tipo de privilégio geracional, você está preso a uma crença limitante que o impede de enxergar a verdade. A verdade não é sobre o que ele possui, mas sobre o que ele emana. Imagine um ambiente social agitado, um coquetel ou uma festa universitária onde as luzes estão baixas e o som da música cria um fundo rítmico para o caos. De um lado, jovens ansiosos, tentando desesperadamente provar seu valor, buscando validação em cada olhar, inquietos, ruidosos, projetando uma carência que repele qualquer conexão profunda. Do outro, alguém que parece estar em um ritmo diferente, quase como se o tempo ao redor dele corresse de forma distinta. Não é apenas a idade, é uma frequência magnética. Se você deseja desvendar o que realmente acontece por trás dessa dinâmica, entender como a biologia e a psicologia se fundem para criar um desejo quase incontrolável, fique comigo nos próximos minutos. O que vou revelar aqui é negligenciado pela maioria dos homens, e entender esse detalhe pode ser o divisor de águas na forma como você se posiciona no mundo. Antes de mergulharmos fundo nessas camadas ocultas, considere se inscrever aqui, pois o conhecimento que compartilhamos é a chave para dominar a psicologia das conexões humanas. Muitos homens acreditam que a atração é um jogo de sorte ou uma loteria de atributos físicos, mas a psicologia evolutiva nos conta uma história muito mais fascinante. Quando observamos o comportamento feminino, notamos um padrão claro: uma busca subconsciente por estabilidade emocional e segurança psicológica. Não falo de segurança como um cofre trancado, mas como a capacidade de um homem não ser abalado pelas tempestades do cotidiano. Pense no homem reativo, aquele que precisa responder a cada provocação, que se sente ameaçado por opiniões divergentes e que busca constantemente a aprovação de quem está ao seu redor. Ele é como uma folha ao vento, mudando de direção conforme a brisa sopra. Agora, contraste isso com o homem de presença tranquila. Ele não reage, ele observa. Quando a pressão sobe, quando o ambiente exige uma tomada de decisão rápida e fria, é ele quem mantém a clareza. Essa estabilidade é, para uma mulher, um sinal de vigor biológico e de capacidade adaptativa. Mas por que exatamente isso atrai? É porque, em um mundo de incertezas constantes, a estabilidade de um homem mais velho oferece um porto seguro mental. Ela não se sente atraída pelo calendário, ela se sente atraída pela capacidade dele de ancorar a realidade. E é aqui que a maioria dos homens fracassa, tentando fingir essa postura em vez de construí-la como base de sua própria existência. O próximo detalhe muda completamente o jogo, e poucas pessoas percebem a importância da liderança emocional nessa equação. A maioria dos homens pensa que liderar é dar ordens ou controlar o ambiente. Mas a verdadeira liderança emocional é a capacidade de validar a experiência do outro sem ser sugado por ela. Quando um homem mais jovem encontra uma mulher, ele frequentemente entra em um estado de ansiedade, querendo impressionar, querendo ser validado, querendo que ela goste dele. Isso cria um desequilíbrio. Ele se torna o suplicante. O homem que exerce uma atração poderosa opera sob uma lógica oposta. Ele possui um propósito de vida claro, algo que vai além de qualquer relacionamento. Ele não precisa que ela preencha o seu vazio, porque o seu tempo é ocupado por uma missão que ele leva a sério. Esse propósito cria uma aura de independência que é irresistível. A mulher percebe que, ao lado dele, ela não está apenas entrando em um relacionamento, ela está se conectando a um indivíduo que tem direção.
O que poucas pessoas compreendem é que, para ela, estar ao lado de alguém com um propósito definido é um convite para também elevar o seu próprio nível de existência. Você já se perguntou por que algumas conversas fluem sem esforço, enquanto outras parecem um interrogatório? A resposta está na forma como você gerencia o seu espaço mental. Vamos avançar para um território ainda mais profundo, a linguagem da experiência. Não se trata de ter vivido mais anos, mas de ter processado mais lições. Um homem que passou por fracassos, que aprendeu a lidar com perdas, que desenvolveu uma inteligência emocional aguçada, projeta uma calma que é impossível de fingir. Quando ele fala, ele não precisa usar artifícios ou tentar ser o mais engraçado ou o mais extrovertido da sala. Ele escuta. E essa escuta ativa é um dos pilares da atração emocional feminina. Ao escutar, ele entende as entrelinhas. Ele percebe o que não foi dito. Essa percepção cria uma intimidade instantânea, um sentimento de que ele realmente a compreende, talvez melhor do que ela mesma. Enquanto muitos homens estão preocupados com o que dizer a seguir para impressionar, ele está presente, absorvendo o momento. Essa forma de presença é um antídoto para a superficialidade dos encontros modernos. A pergunta que deixo para que você reflita é: quantas vezes você esteve verdadeiramente presente em uma conversa, sem planejar sua próxima frase na cabeça enquanto a outra pessoa falava? O contraste entre quem busca atenção e quem oferece presença é a diferença entre um menino e um homem. Mas existe um fator ainda mais poderoso que sustenta essa atração e que raramente é discutido nos manuais de sedução comuns. Refiro-me à segurança psicológica que nasce da autossuficiência. O homem que atrai é aquele que não teme ficar sozinho. Ele gosta da própria companhia, tem seus hobbies, seus estudos, seu ciclo de amizades sólidas e sua saúde em dia. Ele não usa a mulher como uma muleta para o seu bem-estar emocional. Por que isso é tão magnético? Porque a escassez gera valor. O homem que é autossuficiente comunica, sem dizer uma única palavra, que ele é um prêmio, não porque se acha melhor que os outros, mas porque ele investiu em si mesmo ao ponto de não precisar mendigar atenção. Em contrapartida, o homem que vive em função da validação alheia, que checa o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem, que faz planos baseados apenas no que ela pode oferecer, está, na verdade, diminuindo o próprio valor de mercado emocional. Atração é um jogo de percepção, e a percepção de um homem que tem a própria vida organizada é, por definição, superior à percepção daquele que é um satélite girando em torno de uma musa. Aqui chegamos a um ponto fundamental: o contraste entre a necessidade de aprovação e a validação interna. Muitos homens passam a vida inteira tentando se encaixar em padrões, vestindo máscaras que acreditam ser atraentes para as mulheres. Eles copiam gestos, repetem frases prontas e tentam ser o que acreditam que o mercado exige. Mas a mulher moderna é extremamente perceptível. Ela detecta a falsidade em segundos. Quando ela encontra um homem que é genuinamente autêntico, que não pede desculpas por suas opiniões, que segue seu código de conduta mesmo quando não é conveniente, isso cria um choque de realidade. A autenticidade é rara. A maioria das pessoas está apenas interpretando papéis. Ser você mesmo, com suas falhas e virtudes, com sua visão de mundo clara, é o ato mais corajoso e sedutor que existe. E é por isso que a maturidade é tão valorizada. Não é que o homem mais velho seja necessariamente mais inteligente ou mais bonito, é que ele parou de tentar ser outra pessoa. Ele se aceitou. E essa aceitação é uma forma de poder que atrai a todos, independentemente da idade. Agora, pare por um instante e observe o seu comportamento social. Quando você está em um grupo, você busca o centro das atenções para sentir que é alguém.
Ou você se sente confortável em silêncio, deixando que sua presença fale por si mesma? A atração acontece no espaço entre o que você projeta e o que você realmente é. Quando há uma lacuna muito grande entre esses dois pontos, o interesse diminui. Quando eles estão alinhados, a atração se torna inevitável, e é exatamente aqui que a maioria dos homens fracassa. Eles querem o resultado da atração sem o trabalho interno de construir uma identidade sólida. Eles querem a recompensa sem o esforço da autodescoberta. Mas a biologia que rege nossos instintos de atração não se engana. Ela procura por sinais de preparo, sinais de prontidão, sinais de força interna. E esses sinais só podem ser construídos através da vivência. Você pode estar se perguntando: como posso aplicar isso se eu não tenho a idade que mencionei como referência? A boa notícia é que a maturidade emocional não é um privilégio do tempo, mas um resultado das escolhas que você faz hoje. Você pode acelerar esse processo através da disciplina, do enfrentamento consciente dos seus medos e do desenvolvimento de um propósito inabalável. Imagine que, a partir de amanhã, você pare de buscar validação externa. Imagine que você comece a tratar o seu tempo como um recurso finito e precioso, investindo-o apenas no que realmente importa para a sua missão. Imagine que, em vez de reagir às emoções alheias, você se torne o pilar de serenidade para quem está à sua volta. O resultado não será apenas uma mudança na forma como as mulheres te veem, mas uma mudança radical na forma como você se vê no espelho. E essa autoconfiança, quando real, é o perfume mais forte que um homem pode usar. Ela precede a sua chegada em qualquer ambiente e permanece no ar após a sua saída. A verdadeira atração, portanto, é um subproduto da sua maestria pessoal. Ela não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar a pessoa que você foi desenhado para ser. Quando falamos sobre o porquê de mulheres jovens se sentirem atraídas por homens mais velhos, estamos, na verdade, falando sobre a sede por algo sólido em um mundo líquido. Estamos falando da busca por alguém que sabe quem é, para onde vai e que não se deixa abalar pelas oscilações da superfície. Se você deseja cultivar essa presença, precisa começar a olhar para o seu interior. Precisa começar a tratar a sua vida como uma obra de arte em construção. E precisa, acima de tudo, entender que o seu valor não é algo que você ganha de fora, mas algo que você cultiva de dentro. Considere a sua vida atual. Se você fosse uma mulher, observando o seu comportamento, seus hábitos, sua forma de lidar com a pressão, o que você diria? Você veria alguém que é um líder de sua própria existência? Ou alguém que está apenas esperando que algo aconteça para se sentir realizado? Esta é a pergunta mais importante que você pode se fazer agora. A resposta honesta para essa pergunta é o ponto de partida da sua transformação. Não se trata de idade, não se trata de rótulos, trata-se de substância. Trata-se de ser um homem cuja presença em uma sala muda a temperatura do ambiente. Trata-se de ser um homem que não precisa provar nada, porque ele já sabe o que vale. E quando você atinge esse nível de consciência, o jogo da atração deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural da sua forma de existir. Muitos buscam fórmulas mágicas, frases prontas ou técnicas de linguagem corporal que prometam resultados imediatos. Mas, no fundo, todos sabemos que o que realmente sustenta uma conexão, o que faz com que uma mulher deseje estar ao seu lado, não por dinheiro, nem por status, mas pela essência que você transmite, é a qualidade do seu caráter e a profundidade da sua alma. A atração é uma dança entre duas energias, e para que essa dança tenha harmonia, é preciso que ambos os dançarinos tenham um eixo próprio.
Quando você se torna seu próprio eixo, você deixa de orbitar em torno dos outros e passa a ser o centro de uma órbita própria. E é essa órbita que exerce a força gravitacional. É essa órbita que atrai o interesse, o respeito e o desejo. Ao longo desta jornada de entendimento, vimos que a atração não é um evento isolado, mas um conjunto de comportamentos e traços de personalidade que revelam quem você é no nível mais profundo. Discutimos a importância da estabilidade emocional, o poder do propósito de vida, a necessidade de autenticidade e a força da presença autossuficiente. Cada um desses blocos compõe a arquitetura de um homem que naturalmente atrai, que não precisa forçar, que não precisa manipular, que simplesmente é. E é exatamente essa naturalidade que é o ápice da atração. O homem que não precisa tentar é o homem que domina o jogo. Estamos chegando ao final da nossa reflexão, mas lembre-se, este é apenas o começo da sua jornada de desenvolvimento pessoal e de entendimento da psicologia humana. A beleza de compreender esses mecanismos não está apenas em melhorar seus relacionamentos, mas em elevar o padrão da sua vida como um todo. Quando você se torna um homem melhor, você atrai pessoas melhores, oportunidades melhores e experiências mais ricas. A atração é, em última análise, um reflexo do seu próprio nível de desenvolvimento. Se você quer entender mais sobre como construir essa identidade, como aprofundar sua inteligência emocional e como dominar a psicologia dos relacionamentos para viver uma vida mais plena e mais magnética, eu convido você a se inscrever no canal agora. Aqui, nós não apenas falamos sobre sedução, nós falamos sobre a construção do homem que você nasceu para ser. Não deixe para depois o desenvolvimento da sua própria força. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para os conteúdos que vamos explorar nas próximas semanas. A transformação que você busca não está em um lugar distante. Ela está na decisão que você toma hoje de se tornar a melhor versão de si mesmo. O conhecimento é poder. E agora que você detém essas verdades, o próximo passo depende inteiramente de você. O que você fará com essa informação? A resposta definirá o seu futuro. E quero te ver no próximo vídeo, irmão.